Amigo de General, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Tivemos ontem aí a segunda derrota no Brasileirão, jogando fora de casa mais uma vez. Atlético Paranaense 1, Botafogo 0. Um jogo onde realmente o Botafogo não esteve bem. Um jogo onde o Botafogo realmente ele deixou mostrar um cansaço físico mais uma vez, muito em conta, é claro, da maratona de jogos que vem enfrentando. Perdemos aí por 1-0 e tivemos a grande reclamação sobre aquele pênalti que com certeza foi e não foi sequer relacionado, sequer supervisionado, perdão, pelo árbitro na cabine do VAR. A gente teve realmente ali um pênalti claríssimo em cima do Janderson, atacante do Botafogo, que entrou ali no decorrer do segundo tempo, e o árbitro sequer foi analisar o lance, e a gente fica aqui indignado mais uma vez, não apenas pela derrota, é claro, mas por mais uma vez o Botafogo ter sido operado. É uma constante, já aconteceu outras vezes, e se nada for feito, outras vezes ainda acontecerão. O Botafogo, que na palavra aí do senhor André Mazuco, promete entrar com representação na CBF contra o árbitro, porque realmente ele ignorou e sequer foi consultar o VAR num lance que era sim para ter sido feito a consulta. O pênalti foi claro, as imagens estão aí, o pênalti foi claríssimo, e o Botafogo mais uma vez foi prejudicado. Se fosse marcado o pênalti, se seria convertido em gol ou não, aí são outros 500, mas teria que ser sido marcado o pênalti. E aí, com certeza, se a gente tivesse feito o gol de empate, era mais um pontinho na conta, estaríamos aí com 22 pontos, apesar de ainda continuarmos na liderança do Brasileirão, mas hoje tem Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque, e muito provavelmente o Palmeiras deve vencer a equipe do Coxa e, com certeza, chegar ali aos 19 pontos e colar na vice-liderança, e o Botafogo permaneceu nos seus 21 pontos. É inadmissível, o Botafogo tem que entrar com a representação, tem que se fazer ouvir sim na CBF, porque não pode todo ano a gente ter vários e vários erros contra a equipe do Botafogo em relação à arbitragem. E falando um pouquinho do jogo em si, realmente o Botafogo deixou a desejar, foi uma partida muito abaixo, tanto nível técnico como nível também de entrega. Realmente os jogadores ontem não estavam bem, se salvaram, na minha humilde opinião, apenas o Adriel e o Tiquinho. O gol do Lucas Perry, o gol que o Lucas Perry sofreu, alguns torcedores cobraram que era uma bola defensável, para mim não foi. Realmente o Alex Santana acertou um belo do chute, mas é aqueles 500, né? Agora a gente vai ter que realmente aí se concentrar no próximo jogo, e a gente vai encarar aí uma LDU jogando em casa, né, na altitude de Quito, na terça-feira agora, às 11 da noite, horário horrível, mas aquele botafoguense que realmente ama o clube vai ficar acordado e vai assistir até o apito final. O Botafogo vai ter realmente um desgaste grande, desgaste físico muito grande, vai ter que viajar para a altitude de Quito e vai ter que encarar a LDU, que é muito forte jogando em casa, muito em conta, sim, da altitude. Os jogadores do Botafogo não estão acostumados, então vão sofrer dobrado jogando contra a LDU, que é forte em casa, e jogando também contra a altitude. Creio eu que o Botafogo deva jogar com as linhas recuadas, jogando de forma reativa e deixando a bola com a LDU, até para se poupar um pouco mais fisicamente. Agora é recuperar os jogadores, e o próprio Luiz Castro disse isso, e se concentrar para a partida de terça-feira. O jogo é terça-feira agora, lá em Quito, no Equador, e onde o Botafogo precisa arrumar um bom resultado, no mínimo um empate, para que continue na liderança do grupo A, porque nós estamos na liderança, a LDU vem logo atrás em segundo lugar, com os mesmos 8 pontos, porém com um saldo de gols inferior ao do Botafogo. Então conseguir, perdão, um bom resultado lá na altitude e trazer depois para cá nas outras partidas para a gente conseguir desempenhar fora de casa. E jogando fora de casa, desempenhar dentro de casa, perdão, e jogando fora de casa, o Botafogo conheceu sua segunda derrota no Brasileirão, coisa que a jornalista Ana Thaís Matos, da Sport TV, reclamou, que o time que pensa em ser campeão brasileiro tem que atuar tanto bem dentro de casa como fora de casa. E aí a gente conseguiu, já conheceu aí a sua segunda derrota. A primeira foi contra o Goiás na Serrinha, agora conhecemos a segunda ontem na Arena da Baixada. E eu concordo com ela, é óbvio que o Botafogo está vindo numa sequência, num desgaste, está vindo realmente
num cansaço muito grande, mas não pode realmente ficar oscilando tanto fora de casa. Era um jogo que a gente deveria ter segurado no mínimo um empate ontem, até porque também o Atlético não jogou grandes coisas, poderíamos ter tido uma sorte melhor, mas se liga o alerta para que a gente consiga manter o nível de entrega, tanto físico como tático, técnico, jogando fora de casa também, porque precisamos sim manter ali essa liderança e manter também uma gordura saudável para que a gente possa, é óbvio, os tropeços acontecerão, mas que esses tropeços sejam para equipes assim realmente que vão disputar o título brasileiro, e não vejo o Atlético com condições de disputar o Brasileirão esse ano, embora a gente saiba que sim, é muito difícil jogar na Arena da Baixada, eles são muito fortes lá, mas o Botafogo ontem tinha totais condições de, no mínimo, conseguir um empate. A gente teve também algumas chances e acabamos desperdiçando. Por falar um pouquinho agora também sobre o jogo, né? O Botafogo aí tá reclamando demais que o horário do jogo entre Botafogo vai jogar no Newton Santos, passou aí do sábado das 6h30 da tarde, o jogo contra o Fortaleza, passou de sábado 6h30 da tarde para as 9 da noite o próximo sábado, e realmente assim pegou a galera de surpresa. A galera ficou extremamente irritada, muitos ingressos já tinham sido vendidos para esse horário das 6h30, e aí é um horário horroroso, né, do sábado 9 da noite, para se ter um jogo no Newton Santos. Então fica aqui a nossa indignação. A CBF alterou, sem dar aviso prévio, alterou o horário do jogo. Botafogo e Fortaleza, sábado que vem no Newton Santos. E a gente agora vai ter aí que dormir com esse barulho e engolir isso a seco, porque a CBF ela impõe a ditadura dela e a gente é obrigado a seguir. O Botafogo também deve reclamar sobre esse horário e vamos torcer para o Botafogo se fazer ouvir, aproveitar que o John Textor está aí essa semana, dar uma bela buzinada na CBF lá e que esse horário seja no mínimo colocado para as 7 da noite, porque realmente às 9 é muito tarde e a galera que mora longe do Newton Santos tem problema depois com os ônibus e com os trens. Então, fica aqui a indignação e realmente a CBF tem que parar com essa mania deles de fazer o que bem entende no futebol. Tá aqui a nossa indignação e tomara que isso seja corrigido e que a CBF volte para 6h30 ou pelo menos às 7 da noite o jogo nesse sábado entre Botafogo e Fortaleza. Legal, gente? Ficamos por aqui. Informações do Botafogo de hoje. Se você não é inscrito no canal Amigo de General, se inscreve, deixa seu like, curte, compartilha o nosso vídeo. É sempre importante demais ter você por aí para a gente estar por aqui e nos incentiva demais a estar trazendo conteúdo para vocês. Como sempre, um abraço ao seu amigo Filipão e batendo continência para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele sim é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus Pai se não for por Jesus, sempre Jesus e nunca religião. Guarde no seu coração alvinegro. Um domingo abençoado, fiquem todo com Deus e terça-feira tem fogão. Vamos lá, a corrente positiva não pode parar. Vamos, Botafogo Clube, que é o mais tradicional. Fica com Deus. Obrigado.